Quanto dinheiro você precisa para viver de renda investindo em ações? O que tu acha, Gleison? Depende de quanto eu quero receber por mês. Mais ou menos por aí. E nos próximos minutos, o que eu vou fazer, tá? Eu vou primeiro revelar uma estratégia para você conseguir viver de renda investindo em ações, como te ajudar a selecionar as ações para incluir na sua carteira. E terceiro, te ajudar a calcular e criar o seu plano para viver de renda. Isso tudo passando por 4 etapas e a primeira é você definir claramente os seus objetivos. Eu acredito muito que investimentos eles devem se adaptar de acordo com os seus objetivos de vida e por isso uma decisão de investimentos é uma decisão de vida. Tempos atrás, eu li um estudo na internet que me chamou muito a atenção. Ele mostrava, na média, quanto tempo uma pessoa gasta na sua vida com diferentes grupos de pessoas. Para você ver que ali na legenda é o tempo gasto com seus pais, irmãos e família, azul escuro, com seus amigos, azul claro, a sua namorada, ou namorado, esposa, ou marido, na linha verde musgo, com seus filhos na linha amarela, com colegas de trabalho na linha laranja e sozinho na linha verde clara. E eu vejo 3 principais lições aqui. Primeiro é que você passa muito tempo sozinho ao longo da sua vida e precisa aprender a curtir esses momentos e saber o que você quer fazer nesses momentos. Segundo, você passa muito tempo com seus filhos durante poucos anos. Você precisa fazer esses momentos valerem muito a pena. E terceiro, você não deveria trabalhar de forma incessante e sem fim até o final da sua vida e deixar de viver boas histórias e experiências com as pessoas que você ama. E é aqui que o dinheiro pode te ajudar muito quando você consegue construir um plano para conseguir desacelerar, pisar no freio lá na frente. Por isso a primeira etapa nesse plano para viver de renda é você imaginar qual é a renda passiva a dinheiro de hoje que você gostaria de ter no futuro. Pode ser uma renda que seja maior que a sua renda ativa hoje, pode ser uma renda menor que a sua renda ativa hoje, mas o que importa aqui é você ter uma noção do que seria o ideal lá na frente. É ter uma renda passiva de 10 mil reais por mês? É 20 mil reais por mês? É 30 mil reais por mês? É 15? Cada pessoa vai ter sua resposta de acordo com a sua própria realidade, mas aqui eu vou simular alguém que queira ver de renda com uma renda passiva a dinheiro de hoje de 20 mil reais por mês. Você pode pensar, Ramiro, mas eu quero ver com uma renda passiva maior. Ou ainda, não, Ramiro, eu me contentaria com menos do que isso. Super tranquilo, por isso eu vou te oferecer acesso a essa planilha aqui, totalmente gratuito, tá? Só apertar aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui para fazer uma cópia aí para o seu computador. Bom, voltando para a planilha, você vê que a segunda lacuna aqui a ser preenchida é qual a taxa você estima ter de retorno da sua carteira de investimentos acima da inflação no longo prazo. E esse aqui é o grande X da questão. Dependendo de qual for essa taxa, você vai precisar ter um patrimônio maior ou menor para ver de renda lá na frente. E se você quer criar um plano coerente que vá se transformar em realidade, você não pode viajar aqui na hora de escolher essa taxa. Pode ser super otimista, nem super pessimista. Tem que ser realista. E eu vou te mostrar como estimar essa taxa aqui. O que me leva para a segunda etapa, que é definir uma estratégia que seja coerente para você conseguir transformar o dinheiro que você poupa mensalmente, fruto da sua renda ativa, num patrimônio que lá na frente vai te gerar renda passiva. Seja uma estratégia que vai te dar segurança de estar protegendo o patrimônio no longo prazo e também um potencial de retorno legal para você viver bem lá na frente. E aqui, sendo muito franco, tá? Para viver de renda, você pode usar estratégias com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa ou com um mix disso tudo. Como esse vídeo aqui é só sobre ações, eu vou falar sobre estratégias de ações, começando com o que não fazer. Eu vejo muitos investidores PFC, as pessoas físicas comuns, que decidem investir em ações para acelerar a conquista da liberdade financeira, que cometem alguns erros, como, por exemplo, definir toda a sua vida financeira com base em dicas do teu grupo de amigos, ou comprar uma ação somente porque ela está bombando nas principais manchetes de sites de notícias econômicas, ou comprar cegamente ações que o seu assessor de investimentos recomenda para ti, sem saber o porquê ele está recomendando. Aqui a crítica não é a dica em si, as manchetes em si, até porque eu faço vídeos com títulos parecidos com os que eu te mostrei, ou com os assessores de investimentos. Não é uma crítica a isso. É uma crítica a quem investe sem estratégia. Se você me acompanha mais tempo, você sabe que a bandeira que eu levanto, que a gente levanta aqui no Clube do Valor, é a de investimentos com estratégia. E se você começou a me seguir hoje, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor, gestor de investimento. Aqui o grande ponto é que você tem que ter uma estratégia, tá? Que pode ser desde ser simples o suficiente como investir tudo num ETF, né? Um fundo de índice, que é um investimento super diversificado, que replique, por exemplo, o IBRX, um índice amplo de ações brasileiras, que nos últimos 30 anos mais ou menos teria transformado cada R$1.000 investidos em 53 mil reais, ou pode ser seguir estratégias mais sofisticadas, como a nossa principal estratégia de seleção de ações, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que teria transformado num prazo menor, né, nos últimos 20 anos mais ou menos, R$1.000 em 50 mil reais, e uma carteira de ações baratas teria superado bem uma carteira de ações cara. Eu não vou entrar no detalhe da estratégia em si, que não é o tema principal desse vídeo, mas se você quer investir em ações para acelerar a conquista da sua liberdade financeira, você precisa
precisa de uma estratégia, beleza? Eu te apresentei aqui duas e eu vou te mostrar quanto essas estratégias teriam rendido no longo prazo. Primeiro, replicando o IBRX investindo num ETF, o que a gente teria, tá? De 1996 até dezembro de 23, a gente teria um retorno de 15% ao ano e descontado da inflação seria mais ou menos 8,5% ao ano, num prazo bem longo. Anota aí, 8,51%, beleza? Com uma estratégia mais sofisticada, que busca ter um potencial de retorno maior, mesmo que você corra um risco um pouco maior, o que a gente teria é o seguinte, um retorno de longo prazo de 26% ao ano, isso aqui, claro, no backtest, que descontado da inflação seria 19,24% ao ano. E aí, antes que você abra aqui a planilha para fazer teus cálculos e colocar aqui 19% ao ano, e aí fazer uma simulação, tipo, então do zero eu chegaria em R$1,5 milhão de reais em pouco tempo, aqui vem um alerta, tá? Uma taxa de 19% ao ano é irreal. Na prática, você tem que estar preparado para um cenário muito pior. Quer ver? Se eu calcular quanto teria rendido uma estratégia com ações mais baratas da bolsa de 2004 até 2024, é um prazo um pouco menor, o retorno teria sido de 16% ao ano. Agora, se tivesse começado a investir na bolsa no início de 2010, ou seja, as vésperas de um período de 5, 6 anos muito ruins, o que teria acontecido é que seu retorno teria sido bem menor, teria sido de 10% ao ano, acima da inflação. E essa oscilação, essa dependência até mesmo da aleatoriedade, de quando você começa a investir, é a característica de ativos mais arriscados como ações. Isso torna ainda mais importante se você vai investir replicando o índice, né? Então, replicando o IBRX começando em 2010, por exemplo, seu retorno teria sido de 1% ao ano acima da inflação. Então aqui, para os nossos cálculos, eu vou usar uma taxa de 6% ao ano para colocar na conta esse risco. Tá 6% ao ano acima da inflação. O que significa que uma renda passiva de 20 mil por mês você precisaria acumular um patrimônio de 4 milhões de reais. Mas calma que tem mais duas etapas muito importantes e antes da terceira etapa, uma pergunta para ti. Você acredita que investir apenas em ações é o melhor caminho, é o melhor jeito para você conseguir viver de renda, para você conseguir conquistar a liberdade financeira? Comenta aqui o que tu acha, porque na quarta etapa aqui eu vou comentar o que eu acho sobre isso. Mas antes a gente tem a terceira etapa, que é acumular patrimônio. A partir do momento que você definiu qual a renda passiva desejada, qual a taxa de retorno que você vai estimar, chegou a hora de você ver se você consegue acumular o patrimônio meta no prazo desejado. Aí eu sugiro que cada um faça seu próprio cálculo com a planilha, mas nas simulações que estou trazendo aqui, né, patrimônio meta é 4 milhões de reais. Vamos supor que você esteja com mais ou menos 900 mil reais, que é o ticket médio dos nossos clientes de Wealth, e consiga fazer aportes de 3 mil reais por mês, investindo uma taxa de 6% ao ano. Nesse caso, em cerca de 20 anos você chegaria lá, que eu acho que é um prazo bem factível, né? Se você tem 40 anos hoje, significa que aos 60 você consegue ter um patrimônio bem bom para conseguir ter muita tranquilidade na sua vida. É claro, se você tem um patrimônio maior, esse prazo vai ficar menor, e se você tiver um patrimônio menor, como por exemplo, nada, esse prazo vai ficar bem maior. Sendo que o mais importante aqui são os aportes. Você vê que começando do zero, com aporte de 3 mil reais, você chegaria lá em 35 anos. Agora com aporte de 300 reais por mês, vai demorar uma vida inteira para chegar lá. Por isso, na fase da acumulação, eu dar um recado para dois grupos de pessoas que me acompanham aqui. Primeiro, para quem tem um patrimônio menor, uma renda menor e não consegue poupar tanto dinheiro por mês, consegue poupar ali 300, 500 reais por mês. O recado é, existem coisas muito mais importantes do que focar em investir bem nessa fase da vida. E tô falando aqui sendo sócio fundador de uma empresa que ganha dinheiro ajudando as pessoas a investir dinheiro. Estou dizendo isso porque se você investir em si mesmo, em desenvolver boas habilidades, em se tornar um profissional melhor, em crescer na tua carreira, você vai conseguir ter resultados bem melhores do que investindo bem. Se você conseguir crescer a sua renda sem crescer na mesma proporção o seu custo de vida, você vai conseguir poupar muito mais e vai conseguir chegar mais longe. Esse é o recado para o primeiro grupo. Agora, para o segundo grupo, para quem já tem um patrimônio maior, já passou do primeiro, segundo milhão, ou já poupa 3, 5, 10 mil reais por mês, aqui o grande conselho é entenda como funcionam os investimentos para desenvolver ou seguir uma estratégia, ou pelo menos para conseguir avaliar a qualidade do profissional que está te assessorando na hora de investir. Eu sei que quem tem um patrimônio maior tem muito pouco tempo, na média, para se dedicar aos investimentos e entende que se dedicar ao seu trabalho é algo que rende muito mais. Por isso, muitas dessas pessoas procuram alguém para lhe assessorar, procuram uma assessoria financeira, um consultor de investimentos. Os nossos clientes do clube nos procuraram para isso. Eu recomendo sempre que você tenha um conhecimento básico, pelo menos para não ser enganado, porque infelizmente tem gente mal intencionada nesse mercado. E mesmo para quem é bem intencionado, você tem que saber quais estratégias essas pessoas estão aplicando na sua
sua carteira, beleza? E antes da quarta etapa, se você quiser entender como é que a gente trabalha, como é que funciona a nossa prestação de serviço, em que a gente atende clientes a partir de R$500 mil de patrimônio para investir para viver de renda, não apenas em ações, eu queria te convidar para a primeira etapa desse trabalho, que é uma ação gratuita de análise diagnóstico de carteira, uma ação que um profissional aqui do clube vai olhar para a tua carteira, vai olhar para a estratégia, para a composição dela, vai mostrar o que está de bom e o que está para melhorar, vai te sugerir um plano novo de investimentos. Essa etapa é gratuita, porque se você gostar dela, a gente vai te fazer uma proposta para você se tornar nosso cliente, para solicitar a sua análise de carteira. Aperta nesse botão aqui no primeiro link na descrição, enquanto eu vou para a quarta etapa, que é justamente fazer uma análise de carteira. Eu queria responder a minha versão da pergunta que eu fiz agora há pouco, que é: investir em ações é o jeito certo para viver de renda? E a minha resposta é que não. Tá? Investir somente em ações é muito arriscado. E eu vejo que as desvantagens são maiores do que as vantagens. Se começar num período pré-crise, por exemplo, você pode passar anos vendo seu patrimônio no 0 a 0. A volatilidade de uma carteira só de ações é muito maior do que a volatilidade de uma carteira diversificada. E isso pode gerar um impacto, inclusive, a nível mental, a nível psicológico. Porque você precisa ter muita convicção na estratégia para não se envezar em diferentes períodos do mercado. E você pode pensar: mas Ramiro, se eu sou um investidor arrojado, não dá? Deixa eu contar como meu exemplo. Eu, Ramiro, sou um cara bem arrojado. Já passei por várias crises como investidor, como analista, como gestor de investimentos. E ainda assim, a minha carteira de longo prazo não é só ações. São ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. É uma volatilidade bem menor do que uma carteira só de ações. E por isso que a maioria dos nossos clientes no clube tem uma carteira como essa. Não em termos de composição, mas em termos dessas 6 diferentes classes de ativos. Ações brasileiras, norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa e inflação, pré-fixada, pós-fixada. Enfim, cada pessoa é única, por isso cada pessoa deveria ter uma composição específica da sua carteira de investimentos, de acordo com a sua própria característica. Então esse passo final é mais para te demover a ideia de viver de renda apenas com ações pelo teu bem. Ações são maravilhosas para fazer parte da tua carteira. Em 10% de peso, 20%, talvez 33%, que nem na minha. Mas só ações brasileiras aumenta bastante seu risco. Bom, se você quiser se aprofundar nesse assunto, vou deixar aqui o link para um vídeo sobre como viver de renda com R$20 mil por mês. E se você tem mais de R$500 mil para investir, 1, 2, 5 milhões e quiser entender como é que o nosso trabalho funciona, preenche esse formulário aqui para a gente te contatar e a gente seguir essa conversa. Um grande abraço e até mais.